TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que agora você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação ou denúncia para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. E você também pode seguir a gente, é claro, nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. E hoje, gente, o dia amanheceu bem diferente de ontem, amanheceu com diversas nuvens aqui em Petrópolis. A gente vê nas imagens aí que estão rodando a cidade hoje com Dia do Trabalhador e tem Corrida do Trabalhador aqui em Petrópolis também, mas o tempo, pelo menos de manhã, logo assim que eu acordei, por volta de 5h40 da manhã, estava até dando aquele chuvisco, aquela chuva bem fraquinha. Pouquinho tempo depois, por volta de 6h40 da manhã, esse chuvisco já tinha parado e o sol estava tentando brigar ali com as nuvens para ver quem que realmente ia prevalecer na manhã dessa sexta-feira, Dia do Trabalhador. E olha, gente, vamos agora às notícias desta sexta-feira, dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. Lei dos prédios de 20 andares é revogada em Teresópolis. 230 mil veículos devem passar pela BR-040 no feriado do Dia do Trabalhador. Polícia Civil prende 2 suspeitos em ações distintas por furto de energia e extorsão na região serrana. E, é claro, vamos ver também as principais notícias do mundo dos esportes no Correio Esportivo, agora no Correio Serrano na TV. E olha, gente, a gente começa essa edição, é claro, com os destaques do nosso jornal impresso, o Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as nossas notícias pelas redes sociais, no nosso site ou também nas bancas aqui na nossa região de cobertura por apenas R$ 2. Vamos aos destaques da nossa capa. A gente tem logo na capa esse jornal. É a edição de ontem, quinta-feira, e segue até o domingo, dia 3 de maio. E a gente tem na capa Suprema derrota. Planalto desconfia de senadores da base que votaram contra Jorge Messias para abrir a vaga em favor do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. E a gente tem também na linha vermelha do Magnavita, página 1, também na página 3, desculpa, intervenção judicial no Rio perde força com posição firme de senadores. Lideranças do Senado e da Câmara, do PL, União Brasil e progressistas, agora mais fortalecidos, adiam coletiva de imprensa para o próximo dia 5, exigindo respeito à Constituição e à posse do governador constitucional. A gente teve recentemente a nomeação recusada do ministro do STF, Jorge Messias, uma recusa que não acontecia há cerca de 125 anos. E a gente tem também, é claro, na nossa página do Correio Petropolitano, a página número 18, Petropolitano, a gente tem na coluna Petropolitanas, deputado articula em Brasília recursos para a educação. A gente já comentou sobre isso no nosso jornal de ontem e a gente tem aqui. Em agenda oficial em Brasília, o deputado estadual Sérgio Fernandes, do PSD, se reuniu com representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, acompanhado do prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, e da secretária municipal de Educação, Poliana Ferrares. O encontro teve como principal objetivo ampliar o acesso a recursos federais para fortalecer a educação no município, com foco na expansão do ensino em tempo integral e no desenvolvimento
desenvolvimento de projetos vinculados ao novo Plano de Ações Articuladas. Durante a reunião, o parlamentar também levou uma pauta de alcance estadual, a necessidade de garantir que todos os municípios do Rio possam acessar recursos adicionais por meio do aluno ano resultado, o VAR. E a gente tem também, na nossa página do Petropolitano, Censo do INPAS entra em nova etapa em Petrópolis. O prazo começa em maio e segue até o dia 31 de outubro. Lembrando que, em caso de não participação, o pagamento pode ser suspenso. O Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público de Petrópolis, o INPAS, abriu um novo prazo para a realização do censo cadastral. Servidores ativos e também os inativos que não participaram da primeira chamada devem realizar o procedimento entre os dias 4 de maio e 31 de outubro de 2026. Sempre bom ficar ligado nesses prazos. E com prazo improrrogável, a medida visa evitar inconsistências cadastrais que, segundo o Instituto, podem comprometer a saúde financeira do regime e também levar à suspensão dos vencimentos. A gente também tem na coluna Petropolitanas essa aprovação do ICMS educacional, voltando para a coluna, que segundo o Sérgio Fernandes, o deputado, no entanto, há um entrave que precisa ser superado com urgência, para que o Estado esteja apto a receber esses recursos a partir de 2027. É fundamental que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, aprove o projeto de lei que institui o ICMS educacional. A proposta, que já passou pela primeira discussão, encontra-se atualmente em fase de análise de emendas. Além disso, o deputado alertou para os prejuízos causados pela demora na aprovação da matéria. Segundo ele, essa aprovação é urgente, sob pena de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro que não acessarem esse recurso do fundo no ano de 2027, como já aconteceu de não receber mais de 100 milhões de reais para as cidades. Aí a gente tem aqui também apelo e mobilização aos gestores. O parlamentar ainda fez um apelo para a mobilização conjunta de gestores municipais. Segundo ele, o engajamento de prefeitos e secretários de educação vai ser decisivo para pressionar pela aprovação da proposta e assegurar mais investimentos para o setor. E olha, gente, agora a gente dá uma pausa rapidinho no nosso jornal impresso, isso porque a nossa repórter Evelyn Carvalhais está acompanhando a Corrida do Trabalhador nessa manhã aqui em Petrópolis, e o Dia do Trabalhador, é claro, começou com muita disposição em Petrópolis, e a tradicional Corrida do Trabalhador está acontecendo nesta manhã, reunindo centenas de participantes em um dos principais pontos turísticos da cidade, o Palácio de Cristal. A gente conversa aqui ao vivo com ela agora, Evelyn Carvalhais. Bom dia, Evelyn. Como é que foi esse início de corrida? Como é que está sendo essa manhã? A chuva chegou a prejudicar? Tem bastante gente? Conta tudo pra gente. Bom dia, Gabriel. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. Olha, a gente ficou meio apreensivo, né, no começo do dia, porque foi até uma surpresa. Apesar de a gente já ter dado a previsão do tempo aqui no jornal ontem, né, que tem previsão de chuva para todas as cidades da nossa região de cobertura nesse feriado Dia do Trabalhador, mas, né, um dia lindo que estava ontem, a gente só acredita vendo mesmo, e de fato o tempo já deu uma, né, a caída ontem, teve aquele tradicional russo de Petrópolis, hoje também acordou com neblina, russo e aquele sereno que a gente já conhece, mas olha, não está chovendo agora, apesar do tempo estar um pouco nublado, né, não tem sol, mas não está chovendo, o que ajuda muito, né? Você perguntou, tem muita gente, esse ano bateu recorde de inscrição, foram mais de 1.200 pessoas. Agora, vocês estão vendo o Palácio de Cristal aqui atrás, está um pouco vazio, porque a largada começou às 7h30, então as pessoas já saíram daqui. Mas assim que a gente chegou, por volta de 7 horas, o lugar
lotado, tem muita gente mesmo. E olha, falando do percurso, ele começou aqui no Palácio de Cristal, como eu disse, às 7h30, e vai seguir em direção à Avenida Roberto Silveira e à Praça da Liberdade. De lá, os participantes continuam pela Avenida Queller, passam pela Imperatriz, acessam a Rua do Imperador, seguem pela Marechal Floriano Peixoto, sobem a Alberto Torres, atravessam a Avenida Ipiranga e retornam a Queller, no sentido da Avenida Roberto Silveira. A chegada também vai ser aqui no Palácio de Cristal. Isso aí está em torno de 5 quilômetros, então ó, tem muito chão aí pela frente, a galera tá animada, como eu falei, tem muita gente, o tempo tá colaborando, porque apesar de tudo tá abafado, tá bem abafado, como eu disse, não tá chovendo, não parece que vai chover por enquanto, então acho que a corrida aí tá garantida, ó, tem som, como não sei se tá dando para vocês ouvirem, mas tem som aqui, ó, tem muitas barraquinhas, eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês que estão assistindo a gente, ó. Tem muitas barraquinhas aqui. Ó, agora esvaziou um pouco porque o pessoal já saiu, mas como eu falei, vai ser esse percurso aqui. O clima tá bem legal, tem bastante gente, o pessoal realmente abraçou. Como eu disse, teve recorde, né, de inscrições, mais de 1.200 pessoas, todo mundo muito animado, e o tempo não assustou ninguém não, a galera marcou presença mesmo. Tá bem animada, tem música, tem som, ainda tem algumas pessoas aqui, e a gente vai ficar aqui, a nossa equipe vai ficar aqui aguardando a volta, e vamos transmitir tudo aqui. Então, fiquem ligadinhos aqui com a gente, que a gente vai estar passando as informações nas nossas redes sociais também, a gente está gravando tudo e documentando tudo para vocês. Então, Gabriel, volto com você, mas a gente está de volta daqui a pouco com mais informações sobre a Corrida do Trabalhador, marcando, claro, esse feriado do dia 1º de maio. Perfeito, Evelyn. Dá para ver que o tempo não atrapalhou ninguém. Quem quer correr, realmente consegue correr. E, Evelyn, novamente, muito obrigado pelas suas informações. E, é claro, essa Corrida do Trabalhador é um evento à parte. Muito obrigado, Evelyn. A gente volta com você daqui a pouquinho. E olha, gente, agora voltando para o nosso jornal impresso, a gente tem na página 19, o nosso Correio Serrano, a gente tem a matéria Lei dos Prédios de 20 andares é revogada em Teresópolis. A decisão foi anunciada em uma sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira, dia 28. E a gente, é claro, produziu uma matéria também em vídeo sobre esse assunto. Vamos acompanhar agora. Revoga a Lei Complementar número 351, de 19 de dezembro de 2025, e dá outras providências. Desde a aprovação, a Lei 351, de 19 de dezembro de 2025, que permitia a construção de prédios de até 20 andares, se tornou alvo de críticas de moradores, entidades técnicas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que apontaram riscos à infraestrutura urbana, ao meio ambiente e à paisagem da cidade. E, diante disso, a Câmara Municipal aprovou a sanção do projeto de lei número 7 de 2026, que revoga a antiga determinação. A revogação da lei dos 20 pavimentos e seus impactos provenientes da mesma é uma vitória da cidade de Teresópolis. Fica garantido assim a permanência de um ambiente urbano e ambiental adequado à população da cidade. Em fevereiro, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro enviou um ofício ao prefeito de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos, solicitando explicações formais sobre a lei complementar. O CAU afirmou que a norma violava os princípios e diretrizes estabelecidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município. Segundo o Conselho, a lei não foi procedida por estudos técnicos que justificassem a mudança no perfil arquitetônico da cidade, nem por uma consulta prévia à população e aos conselhos municipais da cidade e de defesa do meio ambiente. O CAU tem atuado firmemente nessas questões como uma instituição que traz e busca a mediação desses conflitos urbanos.
Em março, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade alertou para o risco de impactos ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, unidade de conservação federal. Segundo o Instituto, a liberação de prédios de até 60 metros de altura poderia afetar o acesso viário, a paisagem e a chamada beleza cênica da região. O documento destaca ainda que a visualização da Serra dos Órgãos, considerada parte da identidade de Teresópolis, pode ser comprometida em grande parte do município. Olha, gente, e agora, ainda na nossa página do Correio, da página do Serrano do nosso Correio Petropolitano, a gente tem também na coluna do Correio Serrano a matéria Paraíba do Sul e Levi devem regularizar resíduos sólidos. A segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Três Rios expediu uma recomendação para que as prefeituras de Comendador Levi Gasparian e Paraíba do Sul adotem medidas imediatas para regularizar os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. De acordo com o documento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o município de Levi Gasparian deve instituir a regulação formal desses serviços por meio de uma entidade reguladora devidamente cadastrada na Agência Nacional de Águas e Saneamento e implementar a cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. As medidas estão previstas em leis federais que estabelecem a necessidade de sustentabilidade econômico-financeira na prestação dos serviços. Já o município de Paraíba do Sul deve adotar providências imediatas para a regulação formal dos mesmos serviços, garantindo que haja controle e fiscalização para que as normas sejam cumpridas. A segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios ressalta que as falhas na prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos podem causar poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas. Claro, um assunto muito importante debatido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pela segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Três Rios. E olha, gente, agora trocando de assunto, para finalizar esse bloco, a concessionária Elovias, responsável pela administração da BR-040, estima que cerca de 230 mil veículos passem pela rodovia no feriado do trabalhador. Além dos motoristas que vão aproveitar os dias livres para parar na serra, o show da cantora Shakira deve contribuir para o aumento no fluxo de veículos na estrada. Confira. Para atender à demanda, a Elovias vai reforçar o monitoramento em pontos estratégicos, como a Serra de Petrópolis e em Duque de Caxias. Equipes de assistência mecânica e médica estarão de prontidão 24 horas. Segundo a concessionária, as intervenções que fazem parte de um pacote de manutenção e melhorias continuam até o próximo domingo, dia 3 de abril. A Elovias estima que cerca de 230 mil veículos devem passar pela BR-040 entre quinta-feira, dia 30, até domingo, em decorrência do feriado do trabalhador. Os motoristas devem aproveitar o período para descansar na serra. O show da cantora Shakira também deve contribuir para o aumento do fluxo de veículos na rodovia. Em relação às intervenções, os serviços incluem reforço na sinalização, estabilização de encostas, limpeza dos sistemas de drenagem, além de obras de pavimentação e conservação. A equipe de reportagem foi às ruas para saber se os petropolitanos pretendem viajar ou não neste feriado. Estou descendo para Mauá. Então vai aproveitar para descansar fora da cidade, né? Descansar fora da cidade. Isso aí, vou descansar, levar meu filho para jogar bola, aproveitar. Eu vou trabalhar. Não vai dar para descansar e nem para viajar, não, mas ele vai trabalhar um pouquinho. Aproveitar para ficar em casa dessa vez. Falta grana, fim de mês. Eu vou trabalhar. Não tem jeito. De manhã, de 5 horas da manhã, eu estou aí trabalhando já. Além disso, alguns motoristas consideram perigoso viajar no feriado por conta do aumento do fluxo de veículos e da qualidade das estradas. Mas, pô, a subida da serra aí tá péssima. E um pedágio caro pra caramba. Cheio de buraco, você quebra ali, você fica 3, 4 horas para poder ser resgatado, entendeu? Muito buraco, muito mal cuidado, tá difícil. E fora a segurança, né? Assalto, essas coisas que tu sai de casa e tu não sabe se tu volta. A gente tem que estar atento aí, né? Não beber, se beber não dirija, né? Usar o cinto de segurança para nossa proteção, tomar cuidado com o próximo, os motoqueiros,
né? E a direção defensiva, né? Tomando cuidado com o próximo, né? Infelizmente, tem muita gente imprudente ainda no trânsito. A Elovias ressalta que os usuários redobrem a atenção e respeitem os limites de velocidade nos trechos com intervenções. A concessionária também recomenda que o motorista verifique as condições do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção ao bom funcionamento de freios, faróis e conservação dos pneus. Tem que aproveitar esse feriado, né? E olha, gente, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta, Correio Esportivo. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos acompanhar agora o Correio Esportivo com Hugo Petersen e Jonathan Joras com as principais notícias do mundo dos esportes. Olá, e começa agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje vamos falar sobre futebol, tênis e Fórmula 1. Começamos a nossa edição de hoje falando de Fórmula 1. Isso porque depois de quase um mês, estamos finalmente em semana de corrida. Neste domingo, dia 3 de maio, às 5 horas da tarde, acontece a largada do Grande Prêmio de Miami. E já faz tanto tempo que aconteceu a última corrida, que é melhor dar uma recapitulada para entender a situação da temporada. E a Mercedes ganhou as primeiras provas da temporada e seu piloto italiano, Kimi Antonelli, lidera o campeonato com 72 pontos. Logo atrás dele vem um companheiro de equipe, George Russell, com 63 e completando o pódio tem Charles Leclerc da Ferrari com 49. E o nosso outro destaque, o brasileiro Gabriel Bortoleto, ocupa a posição de 13º com 2 pontos conquistados. Jonathan, a gente pode destacar aqui, foi um começo avassalador da Mercedes, foi muito bem, ganhou todas as provas, teve ali só a disputa entre os dois pilotos para saber quem é que ganha qual das provas, mas a gente tem que destacar que essa parte, é claro, é muito importante, porém tudo pode mudar, porque nós tivemos muitas mudanças nas regras da Fórmula 1, justamente por conta dessa adaptação ao novo esquema, ao novo regulamento da categoria, que passou por muitas críticas e agora está passando por muitas adaptações. E também, é claro, principalmente porque a gente teve ali um mês sem corrida, mas todas as equipes não estavam paradas, estavam desenvolvendo seus carros, então a gente pode ver muita coisa nova na Fórmula 1. É verdade, a Mercedes se beneficiou demais beneficiou no bom sentido, né? Com essas mudanças da Fórmula 1, o carro dele está muito bom, claro, o piloto influencia, obviamente, mas a gente pode ver uma grande diferença do carro, né? A facilidade que os carros da Mercedes têm para chegar em comparado com a Ferrari, por exemplo, que é o terceiro no pódio, né? Enfim, agora sobre o Gabriel Bortoleto, eu lembro que a primeira corrida da temporada ele teve uma ótima recuperação durante a corrida, o que não aconteceu nas outras. Né? Exatamente, nas outras corridas ele teve problemas com o carro, inclusive não conseguiu finalizar, porém ainda assim é um bom início de temporada do Gabriel Bortoleto, principalmente destacando que a equipe dele, a Audi, é uma nova equipe no grid. É claro, já tinha todo um trabalho que era realizado pela Sauber anteriormente, mas como a Audi está só começando agora e está conseguindo ir bem, então a gente fica na torcida para que depois desse tempo parado, as equipes consigam voltar bem, é claro, mas aquele espaço especial para a Audi ir melhor ainda, para o Gabriel Bortoleto conseguir performar muito bem. E agora, mudando de esporte, vamos falar de futebol. E dessa vez é de um bom futebol, aquele disputado lá na Europa. Isso porque nesta terça e quarta-feira nós tivemos os primeiros jogos das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. E uma das partidas já entrou para a história. É verdade, Hugo. Nesta quarta-feira nós tivemos um empate em 1-1 entre Atlético de Madrid e Arsenal. Um jogo que não prometeu e não entregou. Mas na terça, aí sim nós tivemos entrega. No aguardado confronto entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, nós tivemos a vitória dos franceses por um impressionante 5-4. Jonathan, quando a gente fala de futebol europeu, futebol brasileiro, é claro, a gente sabe que tem uma diferença muito grande de investimento, mas nem sempre tem tanto uma diferença do jogo que é jogado. É claro, existe um abismo entre os dois, só que a gente consegue ver nossas semelhanças. Porém, se a gente falar aqui desse Bayern e PSG, é difícil lembrar um jogo do futebol brasileiro na história que tenha sido tão bom quanto esse. É verdade, eu acho que o futebol brasileiro ainda está atrás, principalmente no quesito investimento, como você falou, e principalmente na diferença técnica. Nós temos craques no Brasil, obviamente, mas a elite está lá, né, querendo ou não, e esse Bayern e PSG mostrou que o futebol europeu ainda está muito à frente. A gente pode ver a qualidade. Assim, eu fico impressionado com o Bayern de Munique, mesmo não tendo um time excelente, né, em questão de nomes, que já teve times melhores, inclusive, que ganhou
Liga dos Campeões, e hoje a gente consegue perceber que mesmo não tendo o melhor time do mundo, consegue ter uma excelência absurda dentro de campo. É a mesma coisa do Paris Saint-Germain. Claro, o Paris Saint-Germain tem um time que o pessoal brincava no passado, né, que era o time low profile do Paris Saint-Germain, que não tinha aquelas estrelas como o Neymar, o Messi ou o Di Maria, mas o Dembélé se tornou uma estrela. Exatamente, o time do PSG começou como um pouco desconhecido, mas agora todos os jogadores são estrelas do futebol mundial. Todas as posições são praticamente os melhores do mundo, menos o goleiro ali, que é o Safonov, que também tem um destaque muito grande e fica ali um pesadelo na cabeça dos flamenguistas. Ele não é um goleiro assim do maior nível, mas ainda assim é um ótimo goleiro e todas as posições estão bem servidas. É claro, tem um jogador ou outro que não conseguem cumprir a mesma função que o titular ou que um jogador de um outro time, porém ainda assim é um jogo muito bom. E a gente tem que destacar aqui, né, Jonathan, que foi um jogo de várias viradas, teve muita coisa acontecendo. O Bayern começou ganhando, tomou a virada, depois o PSG abriu 5-2 e ainda assim o Bayern de Munique conseguiu chegar no 5-4 e quase empatou o jogo. Então assim, é uma partida impressionante, um jogo muito bom para todo mundo que gosta de assistir aquele futebol bem jogado, aquele futebol disputado e que os jogadores e os times não têm medo de jogar. Esse jogo é um jogo que vale a pena reassistir. Eu tenho muita dificuldade de assistir futebol sem ser ao vivo, mas esse jogo aqui, para quem perdeu, realmente é uma ótima oportunidade e um ótimo espetáculo. E esse jogo é parecido até no quesito de qualidade com a final da Copa do Mundo de 2022, né? Que todo mundo fala que é um dos melhores jogos de todos os tempos, da França e da Argentina. Esse jogo do Bayern e do Paris Saint-Germain pode entrar para um dos melhores jogos de todos os tempos. Eu queria também destacar o Harry Kane, né? Todo mundo falava, Harry Kane, não é tudo isso. Cara, o Bayern de Munique está destruindo, né, o futebol, e nesse jogo, na minha opinião, ele foi o grande destaque, apesar do Bayern ter perdido. Exatamente, na minha visão também ele foi o principal destaque. Ele não apareceu em tantos momentos do jogo, mas todas as vezes que ele aparecia era algo impressionante. Ele dá uma bola para o Luiz Dias, que faz o que ele quer com o Marquinhos, que é algo surreal, que a jogada do gol é maravilhosa, mas o passe do Kane muitas das vezes rouba a cena. Então assim, é um grande jogador que cada vez se coloca na lista dos grandes jogadores do futebol. Ele se recriou e até falam, até de vez em quando algum comentarista fala, é até injusto jogar com Harry Kane, porque ele conta como 2. Ele joga de 9, de 10, e muitas das vezes ele joga até como 8. Então assim, é um jogador impressionante e é um jogo de muita qualidade. Bayern de Munique e PSG tem muita qualidade, e semana que vem a gente tem mais um jogo que também promete muito. E do outro lado da chave, né, Jonathan, só pra gente não deixar de comentar, aí a gente teve um jogo bem típico do futebol brasileiro, futebol sul-americano, um jogo muito ruim entre Arsenal e PSG, 1-1 com 2 gols de pênalti, assim, pouquíssima criatividade e eu diria que menos ainda coragem das duas equipes. Mas era o esperado, né? O time do Arsenal derreteu, né? A gente vê na Premier League, agora na Champions, eu não sei nem como o Arsenal chegou a essa altura, com todo respeito assim, ao trabalho do Arteta, que derreteu ao longo da temporada. E assim, eu acho que o Atlético de Madrid, como sempre, né, vai levando aquela coisa do futebol argentino por conta do Simeone, mas eu acho que tem merecimento. O Atlético de Madrid jogou muito melhor que o Barcelona, por exemplo, na fase anterior, e eu acho que tem grande chance do Atlético de Madrid chegar a mais uma final de Champions. E agora voltando para a nossa realidade aqui na América do Sul, nós estamos em semana de Libertadores e Sul-Americana. E nesta quinta-feira, Fluminense e Vasco jogam contra Bolívar e Olímpia, respectivamente. Porém, outros jogos já aconteceram, envolvendo Flamengo e Botafogo. E jogando fora de casa pela Libertadores, o Flamengo ficou só no empate contra o Estudiantes da Argentina. O gol rubro-negro foi marcado por Luiz Araújo e dos argentinos por Carrilho. Esse jogo foi marcado por polêmica na arbitragem, muitos gols perdidos e a lesão de Arrascaeta. Jonathan, a gente tem que destacar aqui alguns pontos desse jogo. Vamos falar um pouquinho da ordem cronológica dele, que foi justamente aos 21 minutos do primeiro tempo, a Arrascaeta foi substituído porque ele caiu de mau jeito, teve uma lesão no ombro. Inclusive o Flamengo já confirmou que ele teve uma fratura na clavícula e vai ficar pelo menos 45 dias fora. Então, uma grande perda para esse time do Flamengo, que na minha visão passa muito pelo pé da Arrascaeta. Ele é o grande motorzinho ali do time do Flamengo. A gente sabe que isso desde o Felipe Luiz, né? Tirando o mérito do Felipe Luiz, mas o Arrascaeta sempre fez o time do Flamengo funcionar por mérito do Arrascaeta, que é um excelente jogador. É uma grande perda da temporada. Mas eu queria destacar também em relação a esse jogo, fora o jogo, eu acho que a gente tem tido muitas
questões relacionadas à arbitragem. E na Libertadores, infelizmente, quando se trata de time brasileiro e argentino, não é uma novidade, né? Exatamente. Eu vejo que a Conmebol está reparando que os brasileiros, eles têm se destacado muito, estão conseguindo fugir muito dos outros times, não só da Argentina, mas de toda a América do Sul. Então parece que são todos os juízes jogando contra os times brasileiros, o que é muito feio e muito ruim para a competição. E a gente teve um lance feioso ali, que o jogador do Estudiantes dá uma entrada criminosa no Bruno Henrique. Ele vai com toda a força no jogador do Flamengo e ele não toma nem cartão. Então, assim, uma situação muito complicada. E, é claro, os jogadores são colocados em riscos em situação como essa. E agora na Sula, o Botafogo venceu o Independente Petroleiro por 3-0. Os gols da partida foram marcados por Matheus Ponte, Montoro e Newton. Jonathan, a gente tem que destacar aqui, a Libertadores é uma competição que está acima da Sul-Americana, porém ainda assim na Sula todos os times brasileiros eles conseguem se embolar ali. Parece que falta um pouco de atenção, os jogadores não dão tudo que podem dar ali, então todos os times acabam perdendo esse título que normalmente vai para um time muito aleatório. Porém, o Botafogo nessa partida conseguiu se empenhar bastante, ganhou com muito merecimento. E é claro, é um respiro para esse time que passa por tantas, a gente pode falar que passa por tantas irregularidades desde o ano passado. Eu acho que essa coisa dos brasileiros se embolarem na competição é muito pela competição, infelizmente, ter times muito fracos. E os brasileiros pensam, bom, a gente tem, claro, a maior parte dos times brasileiros tem um time superior aos outros sul-americanos que competem, então eles não tiram pé, não vão com tanta força pro jogo. Então acredito que isso acontece na Sul-Americana. A Libertadores nem tanto, né? Porque a Libertadores tem uma outra premiação, uma importância muito maior. E eu acho que o Botafogo é o que você falou, né? São os altos e baixos que o Botafogo vive desde o ano passado. E agora, para finalizar o assunto do futebol na edição de hoje, e falando aqui pertinho de nós, o Serrano estreou na Série A2 de 2026, vencendo o Araruama jogando fora de casa. No jogo disputado em Niterói, o Leão da Serra venceu por 2-1, com gols do Leão, marcado por Ezequiel e Douglas Lima. Jonathan, é claro, não se tratando apenas de Serrano, mas de qualquer competição, de qualquer esporte, é sempre bom começar com a vitória. E é claro, uma vitória fora de casa é mais significativa ainda. Eu acho que o Serrano ele vem alta, pelo menos desde o ano passado, não conseguiu permanecer há um tempo atrás na segunda divisão, teve que jogar a terceira novamente, mas subiu de novo. A gente fica muito feliz, né? O time aqui da nossa cidade, a gente fica muito feliz quando o Serrano ganha. Enfim, a gente acompanha, né, o Serrano aqui de perto. Então, o Serrano tem muita força dentro de casa, né? Principalmente por conta da torcida. E quando o Serrano vence fora de casa, já é uma vantagem na tabela. Exatamente. E só para a gente poder finalizar, é claro, a gente destaca que nesse fim de semana nós também temos jogos do Serrano. E agora, aqui jogando em casa, vai ser a estreia, jogando na Tílio Marotti. Então, é claro, todos os torcedores estão convidados para participar e para acompanhar o time, que é sempre importante a gente acompanhar aqui os times de Petrópolis. E para finalizar a nossa edição, Beatriz Haddad Maia deu mais um passo no WTA 125 da Espanha. Nesta quarta-feira, a tenista arrancou uma virada da americana Ashley Kruger por 2-1. Com a vitória, a brasileira de 29 anos avançou às quartas de final de um torneio pela primeira vez desde o SP Open disputado no fim do ano passado. Jonathan, a gente tem que destacar aqui, é claro, é muito bom a gente ver a Bia Haddad voltando para o caminho das vitórias. Ela teve um início de ano muito complicado, mas agora conseguiu avançar e a gente, é claro, torce para que ela consiga avançar ainda mais, não só nesse torneio, mas em todos que disputar. Com certeza, a Bia Haddad passou por problemas psicológicos, né? Ela mesma falou recentemente. Então a gente, claro, fica muito feliz representando o nosso país e tomara que ela consiga aí voltar aos trilhos. Perfeito, Jonathan. E olha, gente, com essas informações nós encerramos essa edição do Correio Esportivo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Até. Gente, muitas coisas boas acontecendo no esporte, principalmente o destaque para a Champions League, com esse jogão que a gente teve. Mas agora vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver que o Banco de Sangue Santa Teresa em Petrópolis está com estoque crítico. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta e olha, gente, como a gente acompanhou no primeiro bloco, a repórter Evelyn Carvalhais acompanhou todo o início da Corrida do Trabalhador nesse dia 1º de maio aqui em Petrópolis e agora a corrida já foi finalizada, é claro, ainda tem gente correndo, mas o vencedor, o João Marcos, está com ela nesse momento ao vivo lá no Palácio de Cristal, onde foi a chegada e também a largada dessa corrida. Bom dia, Evelyn, conta pra gente, com quem você tá acompanhada aí? Tô vendo que você tá bem acompanhada com o vencedor da corrida. Conta pra gente como é que foi toda essa dinâmica desse dia, dessa corrida pra gente. Bom dia, Gabriel, mais uma vez para todo mundo que está assistindo a gente aqui ligadinho na Corrida do Trabalhador. A gente está aqui com o João Marcos, vencedor da corrida. João, vou começar te perguntando, é a primeira vez que você participa da Corrida do Trabalhador? Não, já participei em outras edições. E já desde um tempo, né? Desde 2020, 2019. E aí a gente vem melhorando de acordo com o tempo, graças a Deus. Perfeito. E como que foi o trajeto? Trajeto bom. A única coisa que pegou um pouquinho foi a subida lá, depois da rodoviária, mas a gente já tá acostumado, Petrópolis é só isso mesmo, a subida. Então, graças a Deus, deu tudo certo aí no final. Perfeito. O tempo, a gente ficou meio apreensivo. Se ia chover, se não ia. Quando você acordou hoje de manhã, o que você pensou? Com chuva, mesmo com chuva, a gente vai assim mesmo? Isso aí mesmo, com chuva, a gente tava preparado. Tava chovendo quando eu acordei, mas depois parou. E aí, com percurso sem chuva, fica melhor, né? Você já tem uma rotina de correr, de exercício? Como que é a sua rotina aí? Teve um preparamento? Já tem uma rotina, eu treino todos os dias. E a preparação é desde sempre, desde 2024 muito focado, 2025 também, e não pode parar, treino todo dia, e sempre preparado para as próximas coisas aí, sempre querendo vencer, querendo conquistar um monte de coisa. Perfeito. Para fechar, eu vou te perguntar, qual que é a importância, na sua opinião, desse evento, dessa corrida aqui no Dia do Trabalhador, aqui na cidade de Petrópolis? É muito importante porque motiva a galera a sair da zona de conforto, né? Muita gente
Agora a corrida tá num hype muito grande, então muita gente começou a correr. E aí, tipo assim, uma pessoa vai puxando a outra, vai influenciando. Tu vê que hoje 2.000 pessoas, cada edição que passa tá aumentando o número de pessoas e tal. Cada vez mais importante esse esporte aqui na cidade e no Brasil inteiro. Perfeito, obrigada pela participação aqui no nosso telejornal e mais uma vez, parabéns. A gente se vê ano que vem, então. Ano que vem já é certo, tamo aí. Inscrição já feita. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Gabriel, então esse foi o vencedor aqui da corrida, a gente ainda está acompanhando, vai chegar com mais informação, mas por hora volto com você. Perfeito, Evelyn. Claro, fica aqui meus parabéns para o João Marcos, vencedor dessa corrida. É claro, não é fácil fazer 5 quilômetros, principalmente aqui em Petrópolis. Imagino que tenha sido um tempo também fenomenal. Dá para ver que é um atleta já de alto nível. Evelyn, novamente, muito obrigado pelas suas informações. E olha, gente, agora trocando de assunto. O Banco de Santa Teresa enfrenta dificuldades em decorrência do estado crítico dos estoques de sangue. Em contrapartida, a demanda de pacientes continua alta, o que torna o problema ainda maior, principalmente com o feriado nesta sexta-feira, período em que o número de doações é impactado. Com o feriado nesta sexta-feira, dia 1º de maio, os estoques de sangue do Banco de Sangue Santa Teresa ficam abaixo do esperado, de acordo com Eliane Custódio, captadora do banco. Enquanto a situação é crítica, a demanda de pacientes segue alta. Eu peço encarecidamente que todos estejam nos assistindo ou nos ouvindo, que venham realizar sua doação entre quarta e quinta, para a gente conseguir abastecer os nossos estoques, para a gente ficar tranquilo e despreocupado no final de semana. Historicamente, em períodos com a presença de feriados, o número de doações é impactado e a necessidade por hemocomponentes permanece. Inclusive, muitas vezes, a demanda aumenta em razão do maior fluxo de veículos nas estradas. Todos os tipos de doadores são bem-vindos. A doação é rápida, segura e cada gesto pode salvar até 4 vidas. A recomendação é simples. Quem estiver apto e em boas condições de saúde pode aproveitar o período do feriado para fazer a doação e ajudar a manter os estoques sanguíneos equilibrados. Venham todos fazer sua doação. Funcionamos todos os dias, das 7 às 18 horas. Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, aqui no Bingen. Venha salvar vidas e doar sangue. E olha, gente, a Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão que apura o armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual em Teresópolis, nesta quinta-feira. Até o momento, um celular e um computador foram apreendidos. A medida judicial foi expedida pela 5ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, com o objetivo de coletar elementos de provas que contribuam com as investigações em Teresópolis, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, que apura o armazenamento de cenas contendo abuso sexual infantil. Os policiais federais apreenderam um celular e um computador que serão enviados para a perícia técnica criminal. As investigações prosseguem com a análise do material apreendido, visando esclarecer fatos e a identificação de outros possíveis envolvidos. A Polícia Federal orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. Eu sou Jonathan Joras para a TV Corrida Amanhã. E agora, falando de segurança pública, o governo do estado do Rio apresentou uma operação especial de segurança e serviços para o show da cantora Shakira, que vai ser realizada na praia de Copacabana neste sábado. Ao todo, quase 8.000 agentes vão atuar na ação, que conta com reforço no policiamento, tecnologia e monitoramento em tempo real. Um show muito importante para o município e para o estado. A gente sabe que a segurança tem um papel fundamental. E mais uma vez eu não tenho dúvida de que o show vai ser da segurança pública. O esquema de segurança para o show da Shakira vai mobilizar 7.927 agentes, sendo mais de 5.000 estaduais e mais de 2.000 municipais. O planejamento segue o modelo integrado utilizado em grandes eventos no Rio de Janeiro. São quase 8.000 agentes envolvidos nessa grande operação, que eu falo não é só a questão da realização do evento. A segurança tem um papel também de garantir
a reputação do Estado e do município em realizar esses grandes eventos. O planejamento terá reforço no policiamento, monitoramento em tempo real, uso de reconhecimento facial, drones, câmeras, bloqueios, revistas, atendimento médico, salvamento marítimo e ordenamento urbano. Desde o receptivo nas rodoviárias, nos aeroportos, nas estradas de acesso ao Rio de Janeiro. E o ponto principal que nós entendemos que é imprescindível, que é a integração entre as forças municipais e estadual. A Polícia Militar vai atuar com mais de 3.700 policiais, um aumento de quase 14% em relação ao último mega show, que foi da Lady Gaga. Serão 145 viaturas na área do evento, sendo 70 com câmeras embarcadas e reconhecimento facial, além de 60 motopatrulhas, 78 torres de observação, 5 tendas de apoio na areia, 4 quadriciclos e 8 cabines de reforço. Serão utilizados 8 cães para fazer a segurança também do público, tendo 2 cães responsáveis por farejar materiais explosivos. A corporação também terá um helicóptero equipado com holofote, com luzes capazes de melhorar a identificação de pessoas em movimento durante a operação. O patrulhamento marítimo será reforçado com uma lancha da PM, que dará apoio às equipes na orla. A operação também vai contar com pontos de revista e bloqueios em Copacabana, inclusive nas estações de metrô e vias de acesso. Objetos cortantes ou que ofereçam risco não serão permitidos. Estamos com 18 pontos de interceptação, pontos esses que serão onde existirão portais, esses portais, todos eles com detectores de metal e todos eles também com reconhecimento facial. A Polícia Civil vai mobilizar 1.500 agentes, com reforço em todas as delegacias da Zona Sul, nos aeroportos e na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo. Também haverá atuação da Delegacia do Aeroporto Internacional, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Já a Operação Lei Seca vai mobilizar 110 agentes. As blitz serão reforçadas durante o evento e em outros pontos da região metropolitana ao longo do feriado. Nós vamos atuar nesse evento com cerca de 1.500 policiais, delegados, agentes, incluindo isso aí também peritos criminais. Nós teremos reforços em todas as delegacias da Zona Sul, em especial a Delegacia de Atendimento ao Turista, e vamos atuar também com reforço nos aeroportos, Santos Dumont e o Galeão, onde temos uma delegacia também especializada. O Corpo de Bombeiros também terá um esquema especial, com equipes de salvamento, atendimento médico e guarda-vidas distribuídos pela orla. Uma das novidades é o uso de médicos em motos aquáticas para acelerar o socorro. O Corpo de Bombeiros estará atuando por meio de 176 bombeiros militares. Esses bombeiros militares estarão distribuídos em 6 grupos de intervenção rápida. Temos ali 20 postos de guarda-vidas, 7 viaturas de salvamento, 2 viaturas de combate a incêndio. A operação para o show da Shakira conta ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Guarda Municipal do Rio, com fiscalização de ambulantes, ordenamento urbano e controle do trânsito. O objetivo é garantir segurança, organização e tranquilidade para o público durante o show. A gente tem lá na capital esse show da Shakira, mas vamos acompanhar agora a nossa agenda cultural com os principais eventos no fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, vai acontecer nesse domingo mais uma edição da tradicional Feira da 16, mas dessa vez em comemoração ao Dia das Mães. Com entrada gratuita, o evento será das 10 horas da manhã até as 5 da tarde e contará com apresentações especiais de artistas convidadas, além de dança, cervejas artesanais, gastronomia, atividades infantis e até massagem gratuita. Isso e muito mais
mais em uma programação pensada para toda a família. E ainda em Petrópolis, é a vez da criançada aproveitar com o Festival Soberaninho, que traz nesse domingo o espetáculo Sanfona para Crianças, idealizado pelo sanfoneiro e compositor Marcelo Caldi, e com participação do poeta Edmilson Santini. O evento, que tem entrada gratuita, é marcado por encontros que misturam música, arte e imaginação para crianças e suas famílias. Já em Teresópolis, será promovida nesse sábado a tradicional intervenção artística Quem Dança é Mais Feliz, como forma de homenagem ao Dia Internacional da Dança. O projeto acontece desde 2012 e nasceu do desejo de celebrar a data de forma inovadora, levando arte e cultura para as ruas de Teresópolis, com apresentações nos sinais de trânsito. E vem novidade por aí. Esse ano, o evento acontecerá das 10 horas da manhã até as 5 da tarde, nos semáforos do Ginda Block, das 3 horas da tarde às 5 horas, e Parque Regadas, de meio-dia às 2 horas da tarde. E agora, indo para Paraíba do Sul, vem aí o 27º Encontro Nacional de Motociclistas. Entre os dias 30 de abril e 3 de maio, a cidade recebe mais uma edição desse evento que já virou tradição no calendário municipal. O Jardim Velho será o ponto de encontro de motociclistas e visitantes de diversas regiões. Lá, você vai encontrar motos clássicas e modernas, shows de rock todos os dias, praça de alimentação e muita energia boa. Olha, e agora em Três Rios, o Teatro Celso Peçanha vai receber nessa sexta-feira uma noite que promete arrancar gargalhadas do início ao fim, com O Rei da Quinta Série, de Vitor Sarro. O show, que começa a partir das 8 horas da noite, é sem filtro e cheio de interação com a plateia, garantindo uma noite para rir alto, se identificar e lembrar que, no fundo, todo mundo ainda carrega um pouco da quinta série dentro de si. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 50, com possibilidades de meia entrada e combo família. E agora, voltando para Petrópolis, a cidade recebe entre os dias 7 e 10 de maio o embaixador da Índia no Brasil, durante a 5ª edição do Festival de Vedanta e Autoconhecimento. O evento acontece em Itaipava, na Granja Brasil, e reúne mestres, artistas e representantes da cultura védica. Além da presença diplomática, a programação deste ano conta com cerca de 15 artistas profissionais indianos, que se apresentam ao longo do festival com música e dança clássica. As apresentações acontecem à noite e proporcionam ao público uma experiência cultural que vai além do entretenimento. As vagas são limitadas e os interessados podem obter mais informações e se inscrever pelo site oficial do Instituto, www.vedanta.com.br. E ainda em Petrópolis, a Hora do Conto continua nesse sábado, a partir das 11 horas da manhã, na Livraria Nobel. O projeto gratuito oferece um momento especial para que as crianças tenham contato com o universo da literatura, por meio de contadoras de histórias que dão vida às narrativas dos livros. E para os fãs de cinema, O Diabo Veste Prada 2 e Michael são os destaques do Cinemax Bauhaus. As sessões seguem até o dia 6 de maio e trazem 2 dos filmes mais aguardados da temporada, com histórias que envolvem drama, música e os bastidores do mundo da moda, além de uma cinebiografia musical que promete atrair o público. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Vamos agora para a nossa previsão do tempo. Começamos agora mais uma previsão do tempo, dessa vez para esta sexta-feira. E olha, eu já adianto aqui que vamos ter previsão de chuva para todas as cidades da nossa região de cobertura. Começando por Nova Friburgo, a previsão para essa sexta-feira é de sol com algumas nuvens. E além disso,
pode chover rápido durante o dia e a noite, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Já em Teresópolis, o dia será parecido. A sexta-feira será de sol com algumas nuvens, com chuva rápida ao longo do dia, enquanto as temperaturas vão variar entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu ficará com muitas nuvens, mas o tempo fica firme, e os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. E agora em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde. À noite também haverá muitas nuvens, mas sem chuva. E os termômetros, nesse caso, vão variar entre mínima de 20 e máxima de 27 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo de feriado, em 3 dias a sexta-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite também, mas nesse caso sem chuva. E as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! E olha, com todas essas informações, a gente termina mais uma edição do Correio Serrano na TV. Amanhã a gente está de volta com um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. E é claro, na segunda-feira a Roberta está de volta. TVC, a TV do Correio da Manhã.